O RN no ar de hoje recebe para uma entrevista ao vivo o vice-presidente da Associação Norte Rio Grandense de Psiquiatria, o Emerson Arcoverde. Bom dia. Bom dia. A gente já falou aqui no RN no ar, vamos voltar a falar do assunto do Setembro Amarelo. A gente estava alertando para essa causa, né? Falar de suicídio, de doenças que levam ao suicídio. É uma coisa assim que a gente acha que está distante, mas está muito presente. Ele estava me passando alguns dados assim bem assustadores, né? A gente nem tem noção de tanta gente que está passando por essa situação, né? Isso. Então, é sempre importante a gente ter a oportunidade de falar sobre, principalmente, prevenção de suicídio, que é o que o Setembro Amarelo vem trazer. Uma campanha que não é só brasileira, não é só de Natal, é a nível mundial, que você tem o mês de setembro, né, focado na prevenção, em falar sobre você identificar de maneira mais rápida, você conseguir tentar combater esse mal, né, que aflige tantas pessoas, que realmente é muito prevalente, muito difícil de se lidar, mas que tem tratamento, tem como prevenir. A depressão é a principal causa das pessoas que chegam a cometer ou pensar em cometer um suicídio? Então, os transtornos mentais estão como os maiores fatores de risco para o suicídio. Nem todo mundo que se suicida tinha um transtorno mental, mas as estatísticas mostram que mais de 90%, né, cerca de 9 em cada 10 suicídios, eles acometeram pessoas portadoras de transtornos mentais, principalmente transtornos mentais que não foram tratados. Porque aí também você pode pensar, até com a prevalência dos transtornos mentais que é muito alta, não, eu tenho um transtorno mental, eu vou me matar. Claro que não, mas os transtornos mentais com a gravidade maior e sem o tratamento adequado, esses sim impõem um risco bem maior para o suicídio, estando a depressão como um dos maiores transtornos que provocam suicídio. Cerca de 30% de todas as pessoas que se mataram por transtorno mental eram portadores de depressão. Mas você tem também outras coisas que geralmente não são tão relacionadas com o suicídio, como o uso de substâncias, que a gente vê muito na mídia, Cracolândia, toda aquela repercussão, mas saber que aquelas pessoas que estão com transtorno grave por uso de substância, 22% delas morrem por suicídio. É uma alta taxa de suicídio em portadores de transtorno por uso de substância grave. Lembrar o alcoolismo, que é uma alta prevalência no Brasil, gira em torno de 10% da população. 1 em cada 10 brasileiros é alcoólatra, né? E está sob um risco maior. Então você vê que é uma prevalência muito alta, é uma taxa bem grande da população. Então, você chegar na mídia, você chegar com eventos que favoreçam a pessoa reconhecer fatores de risco, reconhecer sinais de adoecimento, favorece a prevenção. E já falando então nesses sinais, nesses fatores de risco, como é que se reconhece? Como é que a pessoa que está ao lado reconhece e como é que a própria pessoa pode se reconhecer assim? Ou é difícil assim? Como é que tem alguns sinais mais claros de alerta? Então, os transtornos mentais geralmente eles impõem uma alteração importante do funcionamento. Como ela é academicamente, como ela é no trabalho, como ela inclusive se comporta socialmente. Então, uma coisa que pode, na verdade, acender, né, uma luzinha na cabeça de quem está ao lado, vendo um colega de trabalho, vendo um familiar que pode estar sob maior risco, é uma alteração de comportamento que aponte para algum adoecimento, digamos, alguma chance de ter um transtorno mental. Como, por exemplo, mais triste do que o normal, né, falando menos, mais isolado, isso se mantendo por um bom período, né, 2, 3 semanas, aparentemente sem nada que provocasse aquilo, e aquilo fazendo que a pessoa comece a faltar trabalho, faltar escola, cair em rendimento na faculdade, fazer com que ela fique mais isolada. Então, uma das principais coisas que a gente tem que fazer é não deixar essas pessoas sós, tentar conversar para ver o que está acontecendo e, identificando que está com realmente algum adoecimento, procurar ajuda. E aí é importante que a gente se fale, porque muita gente observa esses sintomas, né, e acha que é besteira, né, que é frescura, que a pessoa está querendo chamar a atenção, mas é importante se reconhecer e observar, principalmente, seria isso. Exatamente, porque os próprios transtornos mentais, eles ainda carregam um estigma muito grande, né? De até a depressão ser vista como fraqueza, como frescura, como falta de força de vontade. Mas muito pelo contrário. Ela é uma doença médica, inclusive, não é só uma questão de doença da mente. Você tem, junto com a depressão, você tem alterações físicas, a pessoa tem alteração de sono, alteração de apetite, né? Então tem várias alterações, tem mais dores pelo corpo. Ela tem uma doença que é do corpo como um todo. E só sabe o quanto
quanto é sofrido quem já teve isso. Porque até a depressão, ela tem coisas particulares, como, por exemplo, a gente sempre associa depressão com tristeza, com falta de vontade, de força. Mas tem que lembrar que, por exemplo, sentimentos de culpa, né, ideias de desesperança e a própria ideação suicida são sintomas da depressão. Então você vê que a pessoa está muito triste, não tem força, não dorme bem, ainda se sente culpada por isso, tem falta de esperança que vai ficar boa e pensa em morte. Então, de ter uma doença era uma das que eu não queria ter, porque é muito sofrido. E ainda vem o julgamento alheio. Então, o que a gente tem que ter é compreensão do risco e da necessidade de ajuda que as pessoas que estão com qualquer transtorno mental, principalmente a depressão, precisam. Elas precisam de ajuda, precisam de acolhimento e precisam ser levadas para buscar atendimento. E falar em atendimento, há cura para a depressão? Então, vários transtornos mentais, a gente não trabalha, como várias doenças na medicina, com cura, mas com tratamento e controle dos sintomas. Boa parte das pessoas que têm depressão só tem um episódio na vida. Tratou, tá boa. Existe uma parcela menor que tem o que a gente chama de depressão recorrente, que ela vai ter depressão e vai voltar a ter novos episódios. De qualquer maneira, o tratamento medicamentoso e não medicamentoso, com psicoterapia, outras abordagens terapêuticas, a própria prevenção, como atividade física regular, uma alimentação saudável, tudo isso protege contra novos episódios. Então é possível você tratar para depressão e nunca mais ter um episódio. E o importante é saber, mesmo aquele que tem episódios recorrentes, tem como voltar ao seu funcionamento normal. O que pode ser necessário é fazer a psicoterapia ou usar a medicação ininterruptamente, realmente para o resto da vida, para evitar novos episódios. Mas é uma doença que tem pleno controle e tem como ser tratada. E me fala uma coisa em relação a tratamentos do SUS. Um paciente consegue esse tratamento facilmente? É ofertado? Tem uma rede de assistência bacana pelo SUS aqui no nosso estado? Como então, existem portarias do Ministério da Saúde, existe uma legislação que preconiza uma rede de atenção psicossocial bacana. Só que o que a gente tem é uma dificuldade de você ter uma cobertura adequada. Essa rede, ela começa inclusive na atenção básica. O médico de família, ele é capaz de dar um diagnóstico como esses e iniciar um tratamento. Ele estando realmente mais difícil de controlar, encaminha para o Centro de Atenção Psicossocial, que também é uma porta de entrada para o sistema de saúde, para quem tem transtorno mental, pode ir direto no Centro de Atenção Psicossocial ou direto no posto de saúde. Só tem um problema que a gente tem uma cobertura que é aquém do que a gente precisa em Natal de atenção básica, assim como de Centro de Atenção Psicossocial. Mas, de qualquer maneira, a gente tem uma cobertura razoável. Ela não é adequada, mas dá para ajudar bastante gente. Então, tá dessa maneira, perceber um colega, perceber um amigo, perceber um familiar desta maneira, procura posto de saúde, procura Centro de Atenção Psicossocial, que são os CAPs, procure ajuda. O importante é que a gente vê que existe um subdiagnóstico e existe uma subutilização de alguns serviços. Então, tá com problema, busque ajuda. Conversar sobre o assunto também ajuda? Exatamente. Conversar de maneira adequada, de maneira responsável, Porque o suicídio, realmente, você noticiar o suicídio, você falar sobre o suicídio em si como ato, isso é danoso, isso pode ter um efeito de contágio, de pessoas que estão na dúvida, que já estão adoecidas, ir lá e tentar fazer. Agora, gerou um tabu que você não pode falar de jeito nenhum. O que a gente tem que ir, e é o que o Setembro Amarelo tenta, e além desse tabu, fazer com que as pessoas consigam falar sobre a prevenção, fatores de risco, tratamento, opções de ajuda, como o próprio CVV, como vocês fizeram hoje mais cedo, e como essa conversa que a gente está tendo agora. Então essa é a grande mensagem que o Setembro Amarelo deixa para todo mundo? O que a gente pode resumir aí que o Setembro Amarelo deixa para a população de mensagem, até como é que a gente pode falar, de como passa isso para a população? Como a gente pode falar melhor sobre a prevenção do suicídio? É exatamente isso, a mensagem é essa. É possível se falar sobre a prevenção, porque quando você não fala do suicídio de maneira alguma, você inclusive, aparentemente, passa uma mensagem de que não existe esse problema na população. É um problema grande, vem atrelado a transtornos bem prevalentes, como os transtornos mentais, Então, você poder falar de maneira responsável, passando mensagem de esperança, passando mensagem que a pessoa, mesmo sofrendo daquilo, ou já tendo até tentado suicídio, que é outro risco grande de nova tentativa, você tem como ser ajudado e tem como sair dessa situação tão difícil.
Ok, então quero agradecer demais ao Emerson Arcoverde, que é vice-presidente da Associação Norte Rio Grandense de Psiquiatria. Muito obrigada pela entrevista. Acho que fica aí uma mensagem muito legal e positiva sobre o assunto suicídio, né? Para que as pessoas prestem atenção, para que as pessoas conversem e que, principalmente, né, não olhem para a pessoa com depressão ou que falem sobre o assunto de maneira preconceituosa, né, Ilson? Eu que agradeço a oportunidade de estar falando de um assunto tão importante. Muito obrigado. Obrigada, bom dia.